Bom dia! Bom dia, mulherada! Segundou aqui nosso devocional Mulheres Enraizadas, hoje o dia 45 do nosso devocional da semana 7. Não se encaixar pode ser um presente. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isaías 53:10. Bom dia, Kelly. Bom dia, Késia. Sejam bem-vindas nessa manhã, dia 45 do nosso devocional. Fico pensando o que teria sido de Moisés, Esther, Daniel e Paulo se tivessem se encaixado. Por vezes, estar fora do padrão pode ser uma grande dádiva. Se José tivesse se encaixado perfeitamente em meio aos seus irmãos, não teria chegado a ser governador do Egito. Precisou ser desprezado, rejeitado e ridicularizado, para então ser arremessado rumo ao seu destino. Tempos antes de lançar a plataforma de ensino Casa de Isabel, essa plataforma é da própria Viviane Martinello, tá? Ela tem essa plataforma, né, esse curso que chama Casa de Isabel. Então, ela conta aqui, ó. Tempos antes de lançar a plataforma de ensino Casa de Isabel, tentei fugir de todas as maneiras. Pensava não me encaixar naquele tipo de trabalho. Tinha medo da câmera, me sentia desconfortável e não queria exposição. Houve muitos momentos nos quais disse a mim mesma: não vou conseguir, chega, eu não quero fazer isso. Só decidi liberar as gravações e lançar o projeto depois de vencer muitos gigantes interiores. No entanto, para isso, tive de entender que na realidade não era eu que não me encaixava, mas que Deus havia desenhado algo para mim que eu seria capaz de viver, que eu seria capaz de viver sem a sua presença capacitadora. Foi então que decidi, vou me submeter a esse processo. E o resultado? Hoje, estar à frente de uma câmera já não me causa desconforto. É como se nada estivesse ali. A verdade é que Deus leva a nossa transformação pessoal e a expansão do reino muito a sério. Portanto, se Ele tem algo em mente para você, o meu conselho é: não fuja. Então, dá para fugir? Você pode se perguntar. Claro que dá para fugir. Só que, se fizer isso, você viverá derrotada pelos seus gigantes interiores. Quem me vê agora pode achar que sempre tive todos estes conceitos claros o bastante em minha mente, mas os que me conhecem há mais tempo dirão: ela era bem diferente. Não acordei uma bela manhã transformada na pessoa que sou hoje. Precisei passar por um longo processo de desenvolvimento até compreender o propósito que Deus havia desenhado para mim. E até hoje isso ainda está em andamento. Eu acredito que à medida que a gente vai se aprofundando em Deus, se aperfeiçoando, sendo moldada por Ele, esse desenho, esse propósito, esse chamado, o que Deus tem em mente para cada uma de nós vai sendo revelado, né? Então, eu acredito que nunca vai estar completo para nós sabermos na totalidade, porque Deus criou cada um de nós. Eu acredito que só quando Ele voltar mesmo a gente puder perguntar para Ele, né? Mas caso contrário, eu acredito que tudo isso vai sendo revelado à medida que a gente vai amadurecendo e aprofundando o relacionamento com Ele. O texto de hoje diz que Deus, para cumprir o seu propósito na vida do filho, precisou esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus enfrentou um episódio significativo. Foi conduzido ao deserto para permanecer 40 dias em jejum e depois ser tentado pelo diabo. Aqui tá falando do próprio Jesus, né? Jesus, ele começou ali a vida ministerial dele, né, a revelação de que ele era o Messias, já depois da vida adulta. E teve um tempo certo para ele começar isso. E antes dele começar a viver isso,
publicamente, ele foi para o deserto. Ele sofreu, ele foi esmagado. Jesus era um ser humano como eu e como você, tá? Ele era de carne e osso, ser humano. E ele passou 40 dias no deserto em jejum absoluto, sem comida, sem água e no deserto. Eu não sei se vocês se lembram, mas o deserto é sol. Não tem sombra, não tem água, não tem cama para dormir, não. Tá? Não é esse jejumzinho que a gente faz aqui. Era muito diferente. E ao final dos 40 dias, esgotado, cansadésimo, vem o diabo ainda e para tentá-lo. Então Jesus também passou por esse processo antes de ser lançado para viver o propósito que Deus tinha para a vida dele. Creio que não exista uma prova mais dura que o deserto. Aliás, trata-se de um terreno com especificidades que por si mesmas explicam o motivo de esse teste ser tão árduo. Moisés, em seu discurso de despedida, declara que o Senhor os havia conduzido por todo o caminho no deserto durante 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, ou seja, se iriam obedecer ou não os mandamentos divinos. Isso quer dizer que o povo de Israel foi humilhado e padeceu para que Deus, em seguida, usasse aquela situação como oportunidade para sustentá-los e ensiná-los. Ou seja, queria realmente que eles chegassem ao fundo do poço para viver a dependência por inteiro da parte de Deus, né? Todo aquele sofrimento foi aproveitado pelo Senhor com a finalidade de produzir um caráter aprovado. Consistia em uma prensa para extrair o melhor daqueles seres humanos que não sabiam honrar a Deus. Então, o que ele está explicando aqui, né? Que lá o povo de Israel, que foi libertado por Moisés, eles precisavam aprender sobre honra, sobre glorificar e honrar a Deus. Então, eles foram esmagados até o último. E quando, de fato, eles aprenderam a entregar todas as coisas na mão de Deus, eles entenderam que seria só por Deus que eles sairiam daquela situação, Deus foi lá e fez. Isso me lembra de uma das parábolas mais belas de Jesus. Em Marcos 2:22, lemos: "E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão." Segundo o texto bíblico, o vinho novo deve ser guardado em um odre novo, por uma razão muito simples. Este é capaz de expandir e preservar o conteúdo em condições apropriadas. Há pelo menos duas verdades aqui a serem destacadas. A primeira é que o vinho é produzido pelo esmagamento da uva. Caso você se deixe esmagar pelo processo de Deus, a ponto de ser aprovada no teste do caráter, um novo vinho será produzido em sua vida. O novo de Deus, né? O vinho novo significa o novo de Deus para nossa vida. Mas para viver esse vinho novo, para viver esse novo de Deus na nossa vida, nós precisamos passar pelo processo. A segunda, porém, está relacionada à primeira. O novo vinho não se encaixa nesse velho arcabouço. Por isso, você sofrerá uma sensação de deslocamento. Nesse momento, deverá tomar uma decisão: preservar a velha estrutura ou dar espaço à nova para poder expandir. Ou seja, o vinho novo, ele não pode ser colocado numa vasilha velha. O novo de Deus, ele não vai poder ser revelado para nós. O novo de Deus não vai poder, nós não poderemos viver o novo de Deus em nossa vida sendo velha criatura, sendo como nós somos até aqui. É preciso nos transformarmos em uma nova criatura. É preciso renovar a nossa mente. É preciso doutrinar a nossa carne. É preciso fortalecer o nosso espírito e alimentar a nossa alma com as coisas do reino, para então nos transformarmos
em odres novos, para poder viver o novo de Deus na nossa vida. Muitas mulheres fracassam em cumprir o propósito de Deus porque resistem ao odre novo, porque resistem ao processo de aperfeiçoamento da sua estrutura, de quem ela é. Porque é muito difícil, é muito desafiador para essa pessoa deixar a vida que ela tinha, deixar velhos hábitos para trás, deixar velhos pecados para trás, deixar coisas que ela sabe que não agradam a Deus para trás, para poder viver o novo de Deus. Acostumaram-se tanto com as vitórias passadas, com as antigas maneiras de atuar, com o conforto, que a máxima "o vinho velho é melhor" resume em sua perspectiva de vida. Não viva do passado. Aprenda com ele para ser capaz de seguir em frente. Adapte-se às novas estruturas para receber o vinho novo. E não se esqueça, não se encaixar pode ser um presente. Então, muitas vezes, quando a gente está vivendo, muitas vezes não, né? É muito comum, quando nós estamos vivendo esse processo com Deus e sendo amadurecidas, aperfeiçoadas, forjadas por Deus, a gente começa muitas vezes a ter uma sensação de que a gente não está se encaixando mais em determinados ambientes, não está se encaixando mais em determinados lugares, não está se encaixando mais com determinadas amizades. E isso começa a gerar uma contradição muito grande dentro de nós. Porque você começa a se perguntar, né? Meu Deus, será que é isso mesmo? E às vezes as pessoas começam a comentar, começam a falar coisas de você. Ai, mas agora, só porque tá indo na igreja, tá assim. Só porque agora tá convertida, tá assado. A gente não escuta isso? Mas muitas vezes não se encaixar pode ser o presente mais lindo que Deus vai te dar. Porque para você ser moldada, para você ser restaurada, é preciso viver o novo. E muitas vezes ambientes, pessoas que tem ali hoje na sua vida não vão te levar para onde Deus deseja te levar. Não vão moldar da forma como Deus precisa que você seja moldada. Então ele vai trocar você de ambientes, ele vai trocar você de amigos, ele vai trocar você de cenários. E tudo isso é doloroso, é um processo difícil, porque é a gente deixar o velho para trás e se abrir para o novo. E o novo assusta, porque o novo de Deus é algo que nós não temos controle. Viver o novo de Deus é a gente entregar o controle completamente nas mãos dele. A gente faz os nossos planos, a gente tem os nossos sonhos, a gente estabelece as nossas metas. Mas a gente precisa entender que tudo está no controle dele. E quando a gente entrega para ele o controle, se ele não quiser, daquela forma que nós planejamos e desenhamos, não vai acontecer e vai ser do jeito dele. E esse processo é muito doloroso. Esse processo é muito difícil de entender. Mas nós precisamos nos submeter a esse processo para viver essas promessas, para viver o que Deus tem para a nossa vida, para viver o propósito que Deus criou cada uma de nós para sermos. E esse foi o nosso devocional do dia de hoje. Não é fácil, mas estamos aqui à disposição. E eu acredito que esse seja o primeiro e o mais importante passo, né? Estarmos dispostas e avançando todos os dias para descobrir cada vez mais e para avançar nesse processo de sermos moldadas e forjadas por Deus. Vamos orar pelo nosso dia e pela nossa semana? Querido Deus, querido Pai, Espírito Santo, nós queremos hoje te agradecer por mais essa oportunidade de amanhecer, por mais essa oportunidade que o Senhor nos presenteia com o dia de hoje, com essa semana começando.
Todos os dias o Senhor nos dá uma nova oportunidade, Pai, de vivermos aquilo que o Senhor nos criou para ser. Nós estamos aqui dispostas, abertas, para viver o que o Senhor tem para a nossa vida. Nós sabemos que o processo é árduo, nós sabemos que o processo muitas vezes ele vai ser desafiador e que o deserto vai trazer desconforto. Mas nós sabemos também que o Senhor está conosco em todos os momentos, segurando em nossas mãos e nos ajudando a passar pelo processo. Pai, Espírito Santo, venha nos conduzir em força, em ousadia e nos levante a nossa cabeça para entendermos que somos filhas amadas de Deus. E como filhas, nós temos a quem recorrer, nós não estamos sozinhas e que esse processo todo é necessário para podermos ali na frente viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Muito obrigada por tudo, nós queremos consagrar o nosso dia, a nossa semana, o nosso trabalho e que seja acima de tudo feita a Tua vontade, mesmo quando a gente não entende o processo que está sendo feito na nossa vida. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Bom dia, Sol, amém, amém, amém. Ótimo dia para todos, ótima semana e até amanhã no nosso dia 46.